Pessoal, na letra L, né, também eu vou verificar. Consigo novamente perceber que isso aqui o S é diferente de vazio, né? Eu posso pegar qualquer valor de t aqui real. Então, se o t for, sei lá, 1, né, o que vai acontecer? Então, o vetor 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2. E menos 1 pertence a S. Né? Isso implica que S é diferente de vazio, ok? A segunda condição é o quê? Se eu tenho dois vetores em S, se a soma continua lá. Então, olha, sejam o vetor U pertencente a S, né? Então, se o vetor U tem coordenadas, se o T for um T1, por exemplo, né? Significa que a primeira componente é 4T1, a segunda é 2T1. Para ele pertencer a S, ele tem que seguir essa condição imposta lá, que ele tem essas componentes dessa forma. Né? E o vetor V, da mesma forma, né, que pertence a S, ó, o vetor V é o 4T2, né, 2T2 e menos T2, que também pertence a S. Então, como é que vai ficar a soma, né, U mais V? A soma U mais V vai ficar o quê? 4T1, primeira componente mais a primeira componente do vetor V, segunda componente do vetor U mais a segunda componente do vetor V, que é a soma usual, e a terceira componente do vetor U, mais, né, mais menos a soma da terceira componente do vetor V. Então, a soma é isso aqui. Só que eu consigo reescrever isso aqui, né, ó, de forma a ficar com a cara de pertencer a S, né? Só colocar o 4 em evidência aqui, ó, vai ficar 4, que multiplica T1 mais T2, 2 que multiplica T1 mais T2, e o menos 1 em evidência, que vai ficar que multiplica T1 mais T2. Ou seja, ele pertence a esse, que ele satisfaz as condições impostas, que é 4 vezes o T1 mais a primeira componente, né, que seria T1 mais T2, 2 vezes a segunda componente, e menos o T1 mais T2, que seria a soma dos vetores U mais V. Ou seja, isso aqui pertence a S. Por fim, eu tenho que verificar o produto por escalar, né? O produto por escalar, então, a gente quer verificar, né, se eu tenho um alfa real, né? E o vetor U, que é o mesmo ali de cima pertencente a S, como é que vai ficar alfa U? Né? Vai ficar o quê? Bom, vamos achar aqui um. O que seria o alfa U? O alfa U, então, é alfa que multiplica 4T1. Então, alfa que multiplica 4T1. O alfa que multiplica o 2T1, que ele está multiplicando o vetor U, né? O escalar. E o alfa que multiplica o vetor menos T1. Só que isso aqui é a mesma coisa, né? Alfa U. Alfa vezes 4 vezes T1, eu posso escrever 4 vezes alfa T1, né? Ó, 2 vezes alfa T1 e menos, em evidência, né? Alfa T1. Eu só reescrevi ali algebricamente, né? Ou seja, alfa U também satisfaz a condição de pertencer a S, né? Então, se essas três condições são satisfeitas, eu posso falar que o S é um subespaço vetorial, beleza? Então, S também é um subespaço vetorial de R3, nesse caso aqui.